Então vamos lá, né? Não sei se onde vocês estão está chovendo, mas onde eu estou está chovendo muito, mas é muito mesmo, né? Então, pessoal, vamos iniciar a nossa disciplina de psicologia do desenvolvimento. Psicologia do desenvolvimento. Eu sou a professora Maria dos Remédios Brito Viana, sou psicóloga. Já tenho aí 13 anos de trajetória consolidada, já passei por diversas políticas públicas, acho que vocês tiveram a curiosidade de olhar, né, na minha apresentação. Deixa eu abrir aqui para vocês, né, um pouco desta professora que vos fala, né? Então, a gente tem aqui a apresentação da nossa disciplina. Quem já teve a curiosidade de ir lá e verificar quem é o professor, quem é o tutor dessa disciplina? Professora, Tiveram? Oi? hoje eu dei uma olhada, eu até falei com uma tutora em questão de que a senhora liberou todas as aulas e eu pensei que era só a aula de hoje. Eu fui lá abrindo, respondendo, e eu falei, esse trem tá errado. Meu pai é tutor também, né? Só que de outra disciplina. Aí eu conversei com ele. Ele, não, normalmente não libera todas as aulas, conversa com a tutora. Aí eu falei com ela, disse, não, eu vi que você olhou. Mas espera passar a aula para a professora explicar certinho. Aí eu tô aqui observando, apesar que aqui em Palmas está uma chuva, relâmpago, mas tô aqui. Se cair a internet isso aí é por conta disso. Ótimo. Então, pessoal, assim como vocês, eu sou nova na plataforma A, tá? Então, se eu liberei todas os conteúdos, né, todos os módulos, todas as unidades de estudo, foi porque eu ainda não me familiarizei com a plataforma e já postei, né? Pelo menos umas 4 unidades da nossa disciplina, porque me foi solicitado que a gente já fizesse essa organização dos conteúdos na disciplina, antecipasse, né? Então, eu acabei que já preparando os conteúdos mais da frente, lá da frente, né? Mas vamos com calma, passo a passo, cada conteúdozinho eu vou explicando para vocês, tá? Para a gente ir processualmente compreendendo a nossa disciplina, tá? Sem atropelos, sem agonia, né? Para que vocês consigam aprender da melhor forma a psicologia do desenvolvimento, tá? Então, se eu já liberei todo o conteúdo, muito bom saber disso, porque eu já vou restringir os conteúdos que eu já havia concluído, certo? E deixar disponível para vocês cada unidade que a gente for estudando gradualmente, gradativamente. Deixa eu autorizar aqui os colegas, que eu pensei que eu estava com a sala aberta, mas tem que permitir. Então, pessoal, vamos lá, né? Vocês viram aqui na apresentação que eu fiz a minha descrição da minha apresentação, né? Como vocês sabem, eu também sou docente efetiva da Unitins, passei nesse último concurso, meu campus é Augustinópolis, Colegiado de Ciências Contábeis. O que que um psicólogo faz em ciências contábeis, né? Até em ciências contábeis a gente precisa da psicologia. Por quê? Porque a psicologia está em tudo, né? Em contábeis, a gente fala de psicologia nas organizações, nas empresas, recursos humanos, comportamento organizacional, e no direito e psicologia jurídica, tá? Aqui na UAB eu estou com psicologia da aprendizagem no terceiro período e com psicologia do desenvolvimento no segundo período, que são vocês, tá? Também sou analista em saúde, servidora pública do município de Palmas. A gente, como eu falei para vocês, já tem um tempinho também na docência, né? Já tem mais de 10 anos na docência e continuo estudando, né? Acho que isso
é o que nos move, né? É o que nos instiga a permanecer em movimento, é o conhecimento, né? Porque o conhecimento, converso muito sobre isso com os alunos, né? O conhecimento, ele é libertador, né? Ele permite aos sujeitos, aos indivíduos, né? Alcançar lugares, alcançar condições sociais, né? Diferentes das condições nas quais, sem conhecimento, a gente não estaria, né? Então, que a gente possa estar construindo conhecimento o tempo todo, não só educação bancária, absorvendo conhecimento, depositando, mas também trocando, né? A gente está aqui para trocar, para partilhar conhecimento, para dialogar, para construir conhecimento, né? Isso é o que faz a educação transformadora, como diz Paulo Freire. A gente está em constante construção, né? Em constante construção e construindo esse conhecimento também, tá? Então, falei um pouquinho de mim para vocês. Não sou tocantinense, eu sou uma piauiense com coração tocantinense, né? Não sou coraçãozinho aqui, né? Já estou no Tocantins desde 2017, então já há quase 10 anos também, né? Venho de longe, né, para contribuir aqui com o estado do Tocantins, tá? Pessoal, a gente tem o nosso tutor. Não sei se vocês já conhecem o nosso tutor, o professor Emerson. Ele, inclusive, está aqui na sala, né? Professor Emerson, seja muito bem-vindo à nossa disciplina de Psicologia do Desenvolvimento. Obrigada pela parceria. Espero que a gente possa trabalhar juntos, de uma forma fortalecida, coerente, né, que a gente possa estar auxiliando os alunos nesse processo de ensino-aprendizagem. Professor, o senhor está aqui na chamada, quer se apresentar para os alunos? Boa noite, professora. Boa noite a todos. Então, eu sou o professor Emerson. Na minha descrição aí, eu sou formado em serviço social pela Unitins, também tenho letras, pedagogia e sou especialista em educação e supervisão escolar e gestão de projetos, e também estou estudando, finalizando agora uma especialização em gestão pública e também psicopedagogia. E digo a todos os alunos, acho que a maioria me conhece, eu estava com eles no primeiro período, que estamos aqui à disposição para o desenvolvimento e aprendizado de cada um de vocês. Muito obrigada, professor. Ah, que bom que o senhor já estava com eles, né? Fico feliz em saber, né? Já tem esse acompanhamento dos alunos, já conhece os alunos, né? Então, isso é muito positivo. Que bom. A gente está vendo aqui a galera se manifestando, né? Kellen Monteiro, acho que quer falar. Você quer falar, Kellen? Sim, primeiramente, boa noite a todos. E o Emerson, é bom demais saber que ele continua com a gente, porque ele facilitou muitas dúvidas que a gente teve no ano passado, ajudou a gente em cada situação que só ele mesmo para ajudar as meninas estava sem tutor também. E ele foi bastante eficiente no ano passado. E com paciência ainda, porque a raiva que nós passávamos dele não era pouca, não. Obrigada, professor Emerson, pela ajuda. Muito bem. Pessoal, esse formato online, né, esse formato de educação à distância, ele carrega inúmeras peculiaridades, né, muitas particularidades. Então, vocês têm o professor formador, mas vocês têm o tutor, né, o tutor presencial, o tutor à distância, né? O Emerson é tutor à distância, né, Professora, Emerson? porque no primeiro período deles, os meninos de Paulo Xambioá e Paraíso, eles não tinham presencial. Então, ficou da gente dando suporte tanto presencial como EAD na disciplina de estágio. Ah, então você os encontrou presencialmente. Não, eu dei o Não. suporte, Ah, tanto presencial em Xambioá, como EAD nos outros 5 polos. ah,
Ótimo, ótimo. Essa turma de Xambioá nunca esteve comigo. Não, o polo de Xambioá. Ah, mas são turmas diferentes. Eu estive com turma de Colinas, de Anópolis, a gente tem aqui também, né? Temos. Mas Xambioá é novidade para mim, Pois é, agora né? Paraíso e Xambioá já têm os tutores presenciais já. Ah, maravilha, maravilha. É bom Porque era um saber isso. suporte a mais aos nossos acadêmicos. Isso. Os alunos estão dizendo que tem pessoas querendo entrar, já permiti. Pessoal, da próxima vez, a gente vai continuar com esse link. Eu queria ver depois como que a gente faz para deixar o link aberto para todo mundo entrar, sem precisar eu ficar permitindo, né? Se todos Então, conseguirem entrar pelo e-mail institucional, entra diretamente, é porque nem todos os alunos, às vezes, estão ah, no celular, não conseguem fazer a troca de e-mail no momento. entendi. Aí eu estou autorizando. Ó, aqui tem já mais dois também, né? Certo, autorizei. Então, pessoal, nos apresentamos. Eu, professor Emerson, né? Aqui vocês puderam encontrar o nosso plano de ensino. Não sei se vocês já tiveram a curiosidade de observar o plano de ensino, como que a nossa disciplina vai funcionar, tá? Então, a psicologia do desenvolvimento, vou começar fazendo uma pequena dinâmica com vocês, né? O que é psicologia? Quando vocês ouviram falar de psicologia, o que que vocês acham que é a psicologia? Serve para quê? Qual a função da psicologia na sociedade? Por que que a psicologia está no curso de pedagogia? Né? Quem gostaria de falar um pouco sobre a psicologia, né? Experiência que já teve com a psicologia? Vamos lá. Ninguém? Estudo da mente, que mais? Para que serve a psicologia, né, pessoal? Quem já foi ao psicólogo? Por que essa profissão é tão necessária, sobretudo na atualidade, no contexto atual? Ajudar pessoas. A Kellen quer falar. Pode falar, Kellen. Você Não, está com a professora, palavra. foi errado aqui. Acho que ela levantou sem querer. Ajuda com o psicológico da pessoa. Que mais? E também ajuda, né, a compreender o que está passando na nossa mente. É tipo, caminhar. Não, não, Cecília. Não, minha filha está aqui, agora eu falo. Então, essa é uma das particularidades, né, pessoal? Que vocês que têm filhos também podem estudar da casa de vocês, estudar olhando o filho de vocês, né? Então, o ensino à distância, ele proporciona isso, né? Essa possibilidade essa flexibilidade do acesso, né? Vocês estarem próximos dos filhos no momento em que vocês estudam, né? É o perfil dos nossos alunos também, né? Então vamos lá, vocês estão tímidos hoje, ajuda a compreender os comportamentos também. A psicologia também estuda o comportamento. Vou falar para vocês em Ela uma auxilia, unidade, em uma aula. Pode falar. ela auxilia no autoconhecimento, né, no tratamento de transtorno emocional, traumas, na melhoria de relação interpessoal e social. Também, né? A questão dos transtornos mentais, relações interpessoais, busca a compreensão acerca de como um ser humano cria sua história. Nossa, que filosófico, né? Isso mesmo, né? A compreensão de como nós criamos, constituímos, recriamos, transformamos a nossa história, porque a nossa história ela se modifica, se transforma, né?
a partir das nossas interações sociais, como diz o Vygotsky, nós nos constituímos a partir do outro. É nessas relações sociais, é no contexto cultural em que nós estamos inseridos, é nessa interpessoalidade que a gente se constitui, que o outro se constitui a partir de nós, né? Então, a gente exerce essa influência na sociedade, e nós somos influenciados pela sociedade em que nós estamos inseridos, né? A Maria Cristina falou, eu digo que a psicologia é essencial para entender e compreender o ser humano. Sim, sim, também, né? Busca entender como as pessoas pensam, como sente, como age, ajuda a desenvolver o autoconhecimento. Psicologia clínica principalmente faz isso, né? Essa questão do suporte psicoterápico, do autoconhecimento, da análise, né? Porque nós temos várias correntes dentro da psicologia, por exemplo, a psicanálise, ela diz que nós vamos ter o analisando, o analista, né? E o analisando vai estar realizando análise, vai estar fazendo análise. Já na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, a gente fala que nós temos o terapeuta, o psicoterapeuta e o cliente que realiza a psicoterapia, né? Então, são várias abordagens que nós temos dentro da psicologia, né? Abordagem centrada na pessoa, abordagem humanista, temos várias abordagens dentro da psicologia. Então, pessoal, é, eu vi que vocês têm sim uma ideia do que seja psicologia, né? Vocês compreendem que a psicologia ela parte do estudo de vários objetos, né? Estuda a mente, estuda o comportamento humano. Olha aqui as pessoas falando, né? Os vários objetos de estudo da psicologia. A psicanálise diz que o objeto de estudo da psicologia é o inconsciente, tá? Aqui tem uma pessoa falando que já passou por psicóloga devido à perca da minha mãe, teve crise de ansiedade, processos de luto, de perda, elaboração de luto, né? Não só transtornos mentais, mas processos advindos da existência humana, né? Que precisam ser ressignificados, né? Como a questão do luto, de uma perda, ou de algum trauma, por exemplo, uma pessoa que sofreu um assalto à mão armada e desenvolveu um transtorno de estresse pós-traumático, um TEPT, né? Então, certamente em decorrência disso, essa pessoa necessitará ressignificar toda essa questão, essa situação vivenciada por ela, traumática, né? Dolorosa, certo? Então, vejam aí, gente, o mundo que é a psicologia. E eu ainda nem comecei a falar da psicologia para vocês, né? Mas a psicologia é uma imensidão, é um mundo de situações, de objetos, de estudo. Acho que a Kellen quer falar agora. Professora, é que eu gostaria de tirar uma pequena dúvida para mim saber responder meu irmão. Porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. E eu fiz o tratamento, eu fiz o acompanhamento certinho com a psicóloga. Aí eu melhorei bastante, sabe? Graças a Deus. Mas meu irmão tem na cabeça que o café ele aumenta a ansiedade. Aí eu nunca tive alguém para me responder, que eu não tive coragem de perguntar para a psicóloga. Ela pensava assim: ah, ela vem outra ansiedade, né? Das dúvidas. Eu gostaria de saber se é verdade. O café aumenta? Nossa, é polêmico, né? Porque eu, pelo menos, eu amo café. Eu Eu também amo, não vivo sem café. mas vamos lá, vamos fazer uma pequena análise. Eu vou sintetizar, espero que a minha resposta ela não fique muito simplista, né? Tá Mas o bom. café, ele possui uma substância chamada cafeína, que ela inclusive está agrupada dentro das substâncias psicoativas que alteram o funcionamento do sistema nervoso central, né? Ou seja, a cafeína ela nos acelera nosso coração, os batimentos cardíacos, né? Muitas pessoas desenvolvem até taquicardia ao fazer o uso de cafeína. Então, a cafeína, sim, é uma substância potencialmente ansiogênica. Por quê? Porque a cafeína, inclusive, ela causa dependência.
Meu Deus. psíquica, né? Dependência química está dentro do rol das substâncias psicoativas que causam dependência química. Então, a cafeína tem a possibilidade, sim, de potencializar a ansiedade. Ah, sim, professora, obrigada. Professora, Boa noite. Quem mais? Adia. inclusive, até o refrigerante, né, professora? O refrigerante preto, né, como a gente diz, Coca-Cola, Pepsi, esse refrigerante, como eles possuem cafeína, muita gente tem até perca de sono à noite, principalmente pessoas ansiosas. Eu falo isso porque, como Interfere. eu disse, eu também faço acompanhamento, né, por conta da ansiedade, e quem toma o medicamento controlado ali, o ansiolítico, no caso, tem que evitar, porque senão o efeito ele pode vir dobrado, no caso, né? A pessoa pode ter Interfere. uma crise dobrada. Isso mesmo. Interfere, inclusive, na qualidade do sono, né, na concentração, né? Tem gente que diz assim, ah, vou tomar café para eu passar a noite acordada estudando. Mas vai chegar um momento em que a tua concentração vai ficar prejudicada devido ao excesso de cafeína, né? Então, é importante a gente ter esse cuidado. Acho que Milena quer falar. Milena Stephanie. Oi, professora, eu queria falar sobre mim, que eu também me sinto assim, ó. Eu já, no meu normal, já sou uma pessoa muito acelerada, tipo assim, demais mesmo. Tudo que eu faço é muito rápido. No dia que eu tento beber café, se for só o café, eu começo a sentir coração acelerado. Aí que, menina, eu fico assim, 220 mesmo, até minha língua embola. Tipo assim, de tão acelerado que eu fico, aquela coisa assim, mais terrível do mundo, não consigo dormir direito. Quando eu bebo com leite, até que diminui, mas quando é só o café, eu sinto muito, muito mesmo. Eu não tomo café de jeito nenhum. Eu amo o cheiro, mas eu não posso, porque eu já sou muito acelerada. Aí quando eu tomo, eu sinto mal. Muito bem. Então, vocês já sabem que o café, inclusive, pessoal, tem estudos, tá? Que a E tem cafeína é pessoas um. que falam que isso não é verdade, mas o que eu acredito? Que eu acho que vai de pessoa para pessoa. Porque, por exemplo, talvez de repente, se eu fosse uma pessoa mais calma, menos acelerada assim, talvez não sentia tanto. Mas como eu já sou, no meu dia a dia, já sou muito assim, então o café acaba que aumenta. Potencializa. Inclusive, pessoal, tem estudos que dizem que o café ele pode ser bom para pessoas que têm transtorno depressivo, né? Justamente porque o café ele dá essa energizada, né? Essa acelerada e prejudica as pessoas que têm ansiedade, tá? Acho claro, claro, a intensidade, se leve, moderado ou grave, vai depender de cada organismo, de cada hábito de vida, de cada, né, contexto Ei, professora, social, histórico e familiar do sujeito. A gente não pode. Eu costumo dizer, pessoal, rapidinho, só para eu fechar. Eu costumo dizer que a ciência, a psicologia não possuem receita de bolo. Não é uma fórmula única para todo mundo. Cada caso é um caso, nós temos as nossas especificidades, cada indivíduo é único. Então, a forma com que eu reajo à cafeína pode ser completamente diferente da forma com que o meu irmão reage, que o meu esposo reage, entende? Então, a gente tem particularidades de cada sujeito, tá? Quem é que ia falar? Acho que era a Thalita. a Thalita. Hum. Eu ia falar porque tem gente que diz que se não tomar o café, dói a cabeça. Tem que tomar café de manhã, tem que tomar café à tarde. Acho que é que nem um vício, né? Eu dou a cabeça. Foi o que eu disse anteriormente, que ele causa dependência química. Foi o que eu disse, é o que está nos estudos, que ele causa dependência química. Pessoal, deixa eu só. Acho que a Kellen quer falar, eu queria só comentar aqui o que uma colega colocou no chat. Por exemplo, ela colocou assim: por exemplo, eu preciso de uma conversa com uma psicóloga, ainda tenho muitos pontos a serem desenvolvidos. Todos nós precisamos de psicólogo. Eu acredito que se todo mundo tivesse a possibilidade de fazer terapia, a gente estaria em uma sociedade mais harmônica, sabe? Sobretudo
a atual sociedade, que hoje ela é muito imediatista, que é tudo para ontem, tudo muito acelerado, e você tem que dar conta de casa, dos filhos, do marido, do trabalho, academia, comer saudável. Eu. Gente, ninguém é máquina, por favor, né? Aí, Não por vamos exemplo, outro dia ter, pra trás eu tava desse jeito, sobrecarreguei e fui direto pro hospital. pois Aí vai. ela falou, você faz terapia em um dia só do mês todo, aí não dá. Tipo assim, que eu quero melhorar com uma terapia só, né? Mas não é assim. Quero É um aguentar tudo sozinha. processo. E quando eu explodo, que eu vou procurar ajuda. Aí não... Graças É a desse Deus, hoje tem os ansiolíticos para ajudar, mas eu também sou desse jeito. Quando ela vem de uma vez. No meu E caso, aí, eu fico neutra, eu fico irritada. É tipo, criando várias paranoias, chega e me sufoca. Né? Eu sofro por uma coisa com antecedência. Eu crio Eu imagino isso cada tudo. cenário que não acontece antes do tempo. então já tivemos nosso momento divã de hoje, vamos adiante. Mas só para vocês pensarem também, né, pessoal, assim, porque vocês estão em uma profissão, né, que nós estamos, vamos lá, vocês escolheram a pedagogia, eu estou na docência também. A gente tem uma profissão em que nos é exigido que a gente esteja com o nosso equilíbrio o tempo todo nas alturas. Mas antes de qualquer coisa, nós somos seres humanos. Eu ser psicóloga, antes de eu ser professora, antes de. Entende? Cada um de vocês, né? Antes de qualquer papel social que a sociedade nos impõe, que nós adquirimos, nós somos seres humanos. Então, é preciso nós reconhecermos os nossos limites, né? E estabelecer limite também nas nossas relações, nas nossas interações pessoais, para que isso não se torne algo adoecedor, né? Para que não se torne algo adoecedor, né? A colega que está dizendo que vai gostar da aula, né? O meu intuito não é ficar, né, trazendo essas questões mais clínicas para debater, mas a gente precisa pensar sobre a nossa existência, até porque no contexto da sala de aula, vocês irão se deparar com inúmeras existências, com inúmeras personalidades. Imagina só, aqui, deixa eu ver quantas pessoas estão agora nessa sala de aula, né? Deixa eu só autorizar a Cássia, que queria entrar. Nem consigo ver quantas pessoas tem aqui. 91 92 agora. 91, né? 93 aqui. duas 93. personalidades. Cada indivíduo aqui tem uma personalidade. Pessoal, a personalidade é o que você herda geneticamente, tá? Vocês já devem ter escutado alguém dizer para vocês assim: essa menina ela tem o gênio do pai dela. Ou vocês podem ter ouvido alguém dizendo assim: Ih, é igual a mãe dela. Olha o jeito que ela reage, igualzinha a mãe dela. Tinhosa que nem a mãe dela. Pessoal, os mais velhos não falam isso? Puxou para o pai, puxou para a mãe. Isso é personalidade. É o que vocês trazem de carga genética da família de vocês. É o que nós trazemos de carga genética da nossa família, são os nossos genes, né? O nosso, a nossa parte biológica que nós herdamos dos nossos familiares. Isso é personalidade. Só que, somada à personalidade, nós temos a subjetividade. Qual é a subjetividade da Kellen, por exemplo? Foi algo que a Kellen construiu socialmente e juntou com a personalidade que ela adquiriu da família, dos familiares. Entende? Então ela pode pensar assim: ah, eu sou uma pessoa assim, depois que fui mãe, eu modifiquei isso. Por quê? Porque o meio social, né, transformou essa subjetividade. É algo que vai se transformando, né? Em conjunto com a nossa personalidade. Só que a nossa personalidade ela é tão forte que ela está
De vez em quando ela aparece. Por quê? Porque é o que nós estamos carregando do nosso pai e da nossa mãe, né? É o fenotipo, é o genotipo, é a carga biológica, genética. Então, vejam, vocês precisam compreender, vamos compreender aqui 98 pessoas, cada um tem uma personalidade. Veja uma família e tem aí seus genes. Tem gente que é mais paciente, tolerante, tem gente que é mais agressivo, irritado. Isso são características da personalidade, tá? E aí a nossa subjetividade nós construímos nas nossas interações sociais. Você pode dizer assim, eu digo muito isso. Eu era uma pessoa antes de entrar na psicologia e saí outra completamente diferente. Pessoal, quando eu entrei na faculdade de psicologia, eu era medrosa, insegura, deixava todo mundo falar o que quisesse comigo, não era reativa. Só que olha como a gente se transforma. Depois da universidade, depois que você passa por esses processos sociais, a gente aprende a se comportar. A nossa subjetividade ela vai se modificando nesse processo, né? E vocês irão encontrar um autor maravilhoso que eu amo ele de paixão, Levi Vygotsky. O Vygotsky, pessoal, ele dá tanta importância para o meio social, né? Ele diz que nós nos desenvolvemos a partir do meio social em que nós estamos inseridos. A cultura, os valores, né? Os objetivos, né? A gente vai se desenvolvendo a partir dessa interação social. O primeiro instrumento que o Vygotsky diz que nós utilizamos é a linguagem. O que a gente aprende primeiro? Falar papá, mamãe, né? Então, a linguagem é o primeiro instrumento de interação social que nos leva, né, a explorar o mundo, o meio em que nós estamos inseridos e nos reconhecer a partir dessa interação com o outro. Então, Vygotsky diz que nós nos constituímos a partir do outro. Aí eu pergunto para vocês, e se nós vivêssemos isolados? Por que que tanta gente desenvolveu ansiedade na pandemia? Porque o isolamento, ele nos sufoca, né? A gente não se reconhece dentro desse isolamento, porque nós somos seres sociais. E aí, Thalita, já eu dou a palavra para você. Eu cito um exemplo, pessoal, que vocês podem procurar na internet, o caso da menina Lobo. Uma menina que foi abandonada na selva com lobos, os lobos a amamentaram, ela aprendeu a uivar como lobo, ela aprendeu a andar de forma quadrúpede como lobos, ela não andava bípede como nós, tá? Então, vejam, ela não interagiu com seres humanos, ela foi abandonada com os lobos e sobreviveu com eles. Logo, ela aprendeu a se comunicar como os lobos, a andar como os lobos, a sobreviver como os lobos. Entende? A partir do momento em que ela sai desse convívio animalesco, né? E passa a conviver com os seres humanos, ela aprende a falar como os humanos, a caminhar como os humanos, porque ela tinha a estrutura de vertebral, né? Estrutura óssea como os seres humanos. Acontece que ela se desenvolveu dentro daquele contexto em que ela convivia apenas com lobos e por isso que ela se desenvolveu como os lobos. Então, esse caso da menina lobo é um caso clássico em que a gente pode perceber o quanto o meio ele interfere na constituição da nossa subjetividade, na constituição do meu eu, de quem eu sou, de quem eu me torno, né? O meu modo de ser e agir no mundo, né? Eu dar uma respiradinha, deixa eu ver, a Thalita quer falar. Ô, professora, não só para falar em questão do que a senhora estava falando antes aí, que eu
Meu pai, na verdade, quando eu tinha 6 meses de vida, né, minha mãe me deixou com meu pai. Então, meu pai foi meu pai e minha mãe. Aí, meu pai fala que eu sempre, você tem o gene da sua mãe. E aí, meu sonho sempre foi ser mãe. E aí, mas assim, no meu pensar, eu teria que ter pelo menos alguma coisa, assim, a casa, um carro, a vida boa e tal. Só que a idade foi chegando. Eu tenho 27 anos, não sou tão velha assim, né? Aí, com 26 anos, eu engravidei, né? E tem meu neném, ele tá aqui até do meu lado aqui, tem um aninho ele. Aí, eu digo que ele veio para salvar a minha vida, porque quando dia 1º de março de 2024 eu perdi minha avó. Então, assim, eu não tive minha mãe, mas eu tive minha avó e minha madrasta. Então, minha avó foi tudo para mim. E quando eu perdi ela, eu entrei, assim, quase em depressão profunda, sabe? Eu não dormia, porque a ansiedade, ela toma, assim, que eu não durmo nada, sabe? O que é nada, não durmo. Eu vejo dia, aí eu tenho enxaqueca, aí eu já não durmo, dói a cabeça. Aí... Quando foi uns 2 meses depois, eu descobri que estava grávida. E eu sempre dizia que o meu sonho era ser mãe de menina, para dar amor de mãe, para ser o que eu não tive. Legal. Só que Deus foi tão bom que ele me mandou um menino. Você mandou um menino. Aí eu digo assim que, como é engraçado as coisas, né? Tem alguém falando, acho que é a Tatiele. Aí é só para concluir. Então, assim, a senhora está falando em questão de aparecer, de ser, de gênero. Aí eu falo com o meu neném, direto eu falo, tu parece demais com teu pai. Aí meu pai fala que ele parece muito comigo, com o meu gênero. Mas era só contar mesmo essa historinha para vocês. Seu microfone está desligado, professora. Excelente, obrigada por partilhar conosco, né, os seus sonhos, os seus anseios, um pouquinho da sua vida, né? Tá aqui estudando mais ele. Olha só, tá vendo? Vocês não querem abrir a câmera? Muito bom ver vocês. Olha aí. Então é isso, né, pessoal? Vejam, olha ali, da Milena também. Tô vendo. Imagina com 27 anos, com medo de, como achando que não ia dar tempo de ser mãe, né? Eu com 39 ainda quero ser. Vai dar certo, professora. Mandem energias positivas aí. Mas Minha é mãe me isso, colocou né? tanto medo que com 22 eu tenho medo de ser mãe. E olha que eu nem moro mais com ela. Olha, não é Parte da nossa vida, né? não é fácil, viu? Mas é um amor que a gente nunca nem explica. Meu Deus, dá na barriga a gente já ama. Depois que nasce, vem o desafio. Como tudo na vida tem um desafio. Mas não é impossível. Muito bem. Então, pessoal, vocês conseguiram sentir um pouco assim do que seria a psicologia, né? Então, a psicologia, sobretudo, antes de mais nada, né? O estudo do ser humano, da alma humana, da mente humana. Tô vendo aqui vocês falando de filhos, né? Deve ser realmente um amor fora do, né, do corpo, de todo entendimento, né? Isso é muito bom, essa questão de trazer um sentido para a vida. Eu consegui pegar muito isso na fala da Thalita. A Nossa, eu me questão do identifiquei quanto. demais com ela também, professora. Comigo foi da mesma forma, só que eu fui mais nova, né? Aos 21 que eu engravidei. E do mesmo jeito, com luto, logo em seguida da gravidez, e assim, veio me tirando, assim, eu não tinha motivos para viver, sentia vazio. Aí pronto, hoje, Ave Maria, tudo pra mim. Só uma parte que eu não falei,
a família da minha mãe biológica, minha tia não pode ter filho, minha irmã não pode ter filho, a minha mãe biológica, depois de ter 3 filhos, teve problema, e teve mais 2 pessoas da minha família. Então eu falei assim, gente, eu nunca vou conseguir ter filhos. E minha avó até brincava comigo, porque 5 anos de casado não tinha filho, mas é porque a gente não queria. Quando a gente planejou, eu digo que Deus mandou na hora certa, porque eu não dormia. Aí do nada eu comecei a dormir, tá errado. Aí descobri minha gravidez com 3 semanas e 5 dias. Eu não tava nem com um mês. Então, e todo mundo se emociona, né, ao fazer esse relato da sua vida, ao trazer um pouco dos filhos, né, para você ver como nos toca profundamente, assim, essas questões relativas à nossa vida, né, a quem nós somos, a quem como nós nos constituímos, né, nesse processo que é viver, né, que é estar vivo. Viver é diferente de estar vivo, né? Deixa eu ver aqui, pessoal, se eu consigo compartilhar com vocês o nosso plano de ensino. Tá um pouquinho. Mas hoje era mais a gente conversar, né, de uma forma mais próxima, para eu compreender um pouco das realidades que eu vou encontrar aqui de vocês, para a gente poder, né, compreender como vai ser essa nossa jornada, né? E é muito importante vocês estarem, né, se sentindo pertencentes nesse ambiente, nesse espaço acadêmico, né? Porque eu costumo dizer que a academia, ela não é só para a gente ler texto e decorar fórmulas e teorias, né? A academia é para nos moldar, nos moldar enquanto sujeitos, né? E a gente vai adquirindo isso nessas interações, né? Nesses momentos de interações e de trocas, tá? Pessoal, deixa eu permitir aqui só mais essa pessoa aqui entrar. Vejam. Então, na psicologia do desenvolvimento, nós vamos falar de infância, adolescência, idade adulta e velhice, né? Quem nunca, né, lembrou de um fato assim bem significativo da sua infância, né? Se eu fosse abrir aqui para perguntar para vocês, gente, o que vocês lembram assim na infância de vocês? Vocês vão falar de uma comida que a avó de vocês fazia, uma brincadeira no meio da rua, né? Brincar de queimada, de latinha, enfim, nossa, a gente tem lembranças afetivas muito gostosas da nossa infância, né? Então, assim, a infância é um período do desenvolvimento humano, né? Então, você tem ali a primeira, a segunda e a terceira infância. A primeira de 0 a 3, a segunda de 3 a 6 ou 7, e a terceira de 7 a 10. Aí você tem a puberdade aos 11, e aos 12 nós já temos a adolescência, onde há todas essas modificações fisiológicas, né, no corpo, essa transição para a vida adulta, né? Então, a adolescência, ela nem é infância nem é vida adulta. A adolescência é um período marcado por uma transição, né? Entre essas duas fases importantíssimas da nossa vida, que é a infância, em que a gente vive despretensiosamente, e a vida adulta, em que nós temos responsabilidades, em que nós adquirimos responsabilidades, nós vamos decidir a nossa profissão, né? Com quem a gente vai casar, ter filhos, cuidar da nossa casa. Então, veja como a adolescência, que vulgarmente muitos chamam de aborrecência, né? Mas não olham para a adolescência como essa fase de decisões, sabe? Fase de dificuldades, de aceitação, de necessidade de pertencimento, né? Então, a adolescência
é essa fase muito peculiar do desenvolvimento. Fase de descobertas também, uma fase de descobertas, de aceitação. Vou só colocar aqui o notebook para carregar, pessoal. E aí a gente vai ver também, né, na nossa disciplina, a neurociência e a psicologia do desenvolvimento. Neurociência, pessoal, a neurociência estuda essa parte, né, neurológica, cognitiva. O que é cognição? É pensamento, raciocínio, né? Nós, seres humanos, nós possuímos uma série de processos psicológicos, dentre eles a cognição, o pensamento, né? A gente tem memória, atenção, percepção, linguagem, criatividade, inteligência, pensamento. Tudo isso são processos psicológicos desenvolvidos pelo sistema nervoso central, pelo nosso cérebro, né? Tanto é que em cada partezinha do nosso cérebro é responsável por algum processo psicológico que nós carregamos, né? Tem uma área específica, né, para memória, que é o hipocampo. Nós temos a área de Broca e de Wernicke, que é responsável pela linguagem, uma pela expressão da linguagem, a outra pelo processamento da linguagem. Nós temos o sistema límbico, onde processa as nossas emoções, né, são processadas no nosso cérebro, no sistema límbico. Então, veja, a atenção tem uma parte, né, a percepção também, outra parte do cérebro responsável pelo processamento das informações, né, por esse pensamento, pela formulação do pensamento, pela expressão do pensamento, certo? Então, são processos psicológicos, né, que a neurociência estuda, né, que se apropria dessas especificidades do sistema nervoso central, né, que traz aí esse conjunto magnífico de funções psíquicas, né? Nós precisamos das nossas funções psíquicas, né? Do que adianta você ter o pensamento, mas não tem a linguagem desenvolvida, né? Se eu fosse começar a falar aqui de transtorno do espectro autista, todo mundo ia ter um relato do TEA, principalmente dos não verbais, né? Dos alunos que têm dificuldade na verbalização, na interação social, quanto a interação social deles são prejudicadas, principalmente do terceiro espectro, né? No nível de suporte 3, que é o nível mais grave, o não verbal. Então, vejam, se a gente for analisar pelo viés da neurociência, nós iremos encontrar explicações para cada processo desse. Aí vocês falaram de transtornos mentais. Professor, e os transtornos mentais? Também nós temos essa parte neurobiológica, tá? Que é responsável também pelos nossos processos de adoecimento psíquico, né? Pelo processo do adoecimento psíquico, pelo desenvolvimento de transtornos mentais. Mas, né, o contexto social, vocês vão me ver falar muito disso, pessoal, né? O contexto social é primordial para o desenvolvimento de transtornos mentais. É um indivíduo que passou por uma situação traumática, por uma situação de luto, né? Um indivíduo, por exemplo, que herdou da família a esquizofrenia, mas está guardadinho lá o gene da esquizofrenia. Ele não teve nenhum fator estressor significativo que o fizesse desenvolver a esquizofrenia de 18 a 35 anos. Esquizofrenia é predominante em homens, mas pode ocorrer em mulheres, mas a grande maioria são homens. A proporção é de a cada 10, 7 homens para 3 mulheres, esquizofrenia, mas depressão é o inverso, né? As mulheres desenvolvem mais depressão do que os homens.
Então, assim, eu posso carregar esse gene, a minha família tem depressão, a minha família tem transtornos, mas eu tive uma rede de apoio, uma rede protetiva, eu não passei por situações de vulnerabilidades que me colocassem, né, diante de um fator estressor que pudesse desenvolver a esquizofrenia, por exemplo, né? Aí você pode pensar o caso de uma pessoa que tinha o gene, mas que presenciou, por exemplo, esse paciente meu lá do Piauí, eu sempre cito o caso dele, né? Ele cursava medicina no Rio de Janeiro, presenciou dois amigos dele de turma sendo assassinados na porta da faculdade, e aí ele tinha o gene da esquizofrenia guardadinho lá, passou por uma situação tão difícil que desenvolveu a esquizofrenia. Não conseguiu mais retomar o curso de medicina, tentou enfermagem, também não conseguiu. Então, assim, a esquizofrenia veio de uma forma muito grave na vida dele, a ponto de comprometer a funcionalidade dele. Quer dizer que todo caso vai ser assim? Não, tem gente que tem esquizofrenia, toma seu remédio, trabalha, casa, tem filhos, faz cursos, dirige, faz tudo. Não houve comprometimento da funcionalidade, né? Então, veja como cada indivíduo responde de uma forma diferenciada a situações de estresse, a fatores estressores, tá? E o suporte familiar, pessoal, o suporte social é muito importante no manejo de crises, no manejo de situações estressoras que podem, né, acometer esses indivíduos, certo? Então, reforçando novamente, algumas colegas até trouxeram aqui que cada organismo é único, sim, cada indivíduo tem sua história, cada indivíduo carrega né, a sua subjetividade, a sua personalidade, que de uma forma ou de outra vai contribuir ou proteger o indivíduo para desenvolver ou não transtornos emocionais. Transtornos mentais, transtornos psiquiátricos, transtorno psicológico, é a mesma coisa, tá? E aí a gente tem um rol de transtornos emocionais, pessoal, né? Que merecem nossa atenção, tá? Eu costumo dizer que o professor, ele é a porta de entrada, né? O professor, ele recebe desde o abuso sexual lá na escola até uma criança que presencia violência doméstica em casa, alcoolismo em casa, depressão de um dos genitores, enfim, né? Então, a gente vê que na escola vocês irão se deparar muito com essas questões, né? De contextos sociais e que trazem um transtorno, né? Por exemplo, o alcoolismo é um transtorno mental. Tem até CID para isso. Se eu não me engano, é o F19. F10, o código do alcoolismo, né? Então, veja como a gente tem aí esse rol de transtornos mentais que antigamente era tratado de uma forma mânica, no manicômio, né? Os indivíduos, eles eram trancafiados em manicômios, isolados, segregados, tinham seus direitos violados, eram tratados em hospitais psiquiátricos. E hoje esses tratamentos, eles são tratamentos abertos, em CAPS, em rede substitutiva ao manicômio, em serviços que estão dentro do território, que a população pode ter acesso de uma forma muito fácil, com cidadania e dignidade, tá? Não sei se vocês lembram, né? Não sei se tem pessoas mais acima de 39 anos, mas antigamente, não sei se vocês lembram, mas as pessoas que tinham transtornos mentais, elas saíam na rua sem roupa, né? Todo mundo tinha medo dessas pessoas, eram vistas como loucas, né? Então, veja o estigma social que essas pessoas carregavam, o preconceito que estava dentro do imaginário social, ao falar de pessoas com transtornos mentais, né? E vejam como esse cenário tem se modificado,
E através veja o quanto o conhecimento melhora as nossas vidas, né? Porque, olha, muito tempo, porém, já estamos convivendo próximo, dando um suporte melhor, acolhendo as famílias, né? Dando melhor qualidade de vida. Isso é maravilhoso. Isso mesmo. Porque é isso mesmo, a informação, ela quebra esses estigmas, ela quebra esses preconceitos, né? E nos aproxima de dignidade, a possibilidade de tratamento, de uma possibilidade de qualidade de vida para essas pessoas. Então, por isso que eu digo, hoje nós temos pessoas que tomam sua medicação, fazem seu tratamento e continuam funcionais, desenvolvem a sua funcionalidade tranquilamente. E antigamente essas pessoas elas eram retiradas do convívio social. Elas viviam tão dopadas que elas tinham impregnação da medicação, né? Elas babavam, elas tinham movimentos repetitivos devido à medicação que impregnava. As medicações que a gente tem hoje são medicações que não trazem esses efeitos colaterais, né? De deixar a pessoa, né, dopada, a pessoa sem juízo crítico de realidade, porque esse juízo crítico de realidade, pessoal, é o que traz essa consciência, né? Consciência também é um processo psicológico, né? A consciência, o juízo crítico de realidade, né? Você percebe, o indivíduo perceber que ele não pode sair sem roupa na rua. Isso é um juízo crítico de realidade, certo? Então, quando o indivíduo ele perde esse juízo crítico de realidade, ele compromete essa consciência e essa convivência social, né? Tá bom? Acho que alguém queria falar. A parte das medicações, alguém falou de medicação, fica para um próximo capítulo, né? Mas hoje nós temos medicações seguras, sem efeitos colaterais, que não causam dependência, né? Se criou muito esse estereótipo que medicação psiquiátrica vicia, né? Tem a questão dos tarja preta, que causam dependência química, né? Os Zepams, que eu costumo chamar, que é bromazepam, diazepam, clonazepam, lorazepam. Mas hoje nós temos outras medicações, né, os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, que são medicações que ofertam qualidade de vida para as pessoas, né? E aí, pessoal, vocês vão receber na escola, quando vocês estiverem trabalhando, crianças que fazem uso de medicações, né? Crianças que precisam dessa medicação para ter uma qualidade de vida, para ter um suporte melhor no desenvolvimento das suas atividades. A gente precisa ir compreendendo essas questões, né, sociais que vão nos apresentando, tá? Professora, E aí, oi, eu pode falar. recentemente, ano passado, né, no final do ano, eu fui trabalhar como mediadora, né, em uma escola. E isso que a senhora está falando é muito verdade, porque eu estava atendendo, eu acompanhava um aluno do 5º ano. O aluno que eu acompanhava, ele fazia uso de medicamento tarja preta, porque além dele ter autismo, ele tinha TDAH e também ele já tinha esse avanço, né? Então, a gente vê muito, mas é muito mesmo. As pessoas acham que isso é brincadeira, que às vezes, porque é criança, porque gosta de aparecer, porque isso, porque aquilo não é. Realmente é uma coisa muito séria. E os efeitos colaterais que isso causa nas crianças, tipo assim, a criança ficar nervosa e dar uma dor de estômago extrema, são coisas assim, muito fortes, sabe? Então, são coisas que é o que mais a gente vê hoje num ciclo escolar, né? No vínculo escolar. Então, a gente tem que saber como lidar com essas situações. A gente tem que estar preparado para tudo que for vir à nossa frente dentro desse vínculo, né? É isso mesmo. É isso mesmo que você falou. E, pessoal, a sociedade ela se modificou, se transformou, né? A gente escuta muito as pessoas criticando, dizendo assim: no meu tempo não tinha isso, no meu É tempo o porque tá todo psicólogo era mundo um, assim. né? Tem muito essa historinha, né, de que antigamente não era assim.
Tá, mas hoje nós temos outra sociedade. Nós temos uma sociedade extremamente tecnológica, ligada às telas, às tecnologias. Nós temos uma sociedade muito mais ansiosa, né, imediatista. Nós temos, a gente teve a perda da qualidade na nossa alimentação, a gente come muito ultraprocessados, alimentos com agrotóxico. Eu li até um artigo que falava da ligação entre agrotóxicos e crianças com autismo, né? Porque se fala muito assim, qual a causa do autismo? Qual a causa? São várias causas, são múltiplos fatores. O estresse, né? O estresse, pessoal, ele joga cortisol na corrente sanguínea, que é um hormônio que o nosso organismo não gosta, né? Não é um hormônio bom, cortisol. A serotonina é um hormônio maravilhoso, né? A endorfina também, mas o cortisol é um hormônio prejudicial, né? A colega está falando de anticoncepcional, eu não vou saber falar de anticoncepcional, mas assim, são múltiplos fatores, né, que contribuem para essa nova sociedade, né, essa nova conjuntura social em que nós estamos inseridos, né? Hoje as pessoas elas não têm paciência, né? O trânsito, enfim, né? No trânsito, então, né? A gente não tem paciência em ouvir, né? Acelera aí, coloca no 2, na velocidade 2, né? Então veja como nós estamos assim, dentro de um contexto, né? De um contexto que favorece o aparecimento de transtornos emocionais. É isso. A gente não tem para onde correr, a gente precisa aperfeiçoar nossos hábitos de vida, nossos hábitos alimentares, praticar atividade física, né? Fugir do estresse, que eu sei que não é fácil fugir do estresse, mas precisamos, né? Sair de relações tóxicas, estabelecer limites, é tudo que, né? Hoje a gente não é uma receita de bolo, mas assim, é o que dá para a gente ir fazendo para não viver alienado, né? Não viver no piloto automático, porque a sensação que a gente tem é que as pessoas estão vivendo no piloto automático, assim, sabe? Tudo muito. É igual questão de para quem tem ansiedade, que tem os gatilhos, né? Não é uma É. receita de bolo, mas tem coisas que dá pra gente fazer que diminui, que, né, que melhora, assim. Por exemplo, hoje eu sei que eu Isso não do posso café tomar que vocês café, falaram. aí eu não tomo café. Se eu já sei que eu fico ruim, eu não tomo. É tipo isso. Eu já ouvi um psiquiatra falando que o café pode até 5 da tarde, mas depois de 5 da tarde não tome mais café, porque prejudica o sono, né? Eu E não pro, posso nem de manhã cedo, porque senão eu passo o resto do dia tremendo todinha. pastora acredita que eu não me atrapalho, eu durmo tranquila, parece um cobrão. Eu Acabei de também, tomar meu café. sono não tem, eu também não prejudico meu sono por nada, meu sono é sagrado. Mas é isso, pessoal. E só para a gente fechar, né? A gente vai ver também um pouco das abordagens psicológicas do desenvolvimento humano e as implicações na aprendizagem, no desenvolvimento e na aprendizagem. Olha só, eu acho que vocês estão curiosos para saber como vai ser nossas avaliações. Vamos ver aqui rapidinho. Então, acho que vocês já vêm nesse formato, né? Já estão vindo desse formato da prova de 6, valendo 6 pontos, a prova presencial que vocês têm. Aqui é na unidade 1. Mapa mental, valendo 1 ponto, uma síntese valendo 2 pontos e um estudo dirigido 1 ponto, que totaliza os 4, tá? O professor Emerson vai nos ajudar com essas atividades. E a segunda avaliação também no mesmo formato, tá, pessoal? 6 pontos a prova, mapa mental. Professor, o que é um mapa mental? Vocês podem usar a criatividade de vocês, tá? Vocês podem fazer desenhos, colar figuras.
é uma ilustração do conteúdo. O que que vocês entenderam do conteúdo? Vocês vão lá e desenham, puxam uma setinha, usam a canetinha de outra cor, né? Palavras-chave. Os conceitos chaves, marca texto, faz uma coisa assim bem dinâmica, bem criativa. Usem a criatividade de vocês para fazer o mapa mental, tá? Mapa mental, pessoal, ajuda muito a compreender os conteúdos, a fixar os conteúdos, né? A entender melhor o que que o texto está falando, certo? É isso. Alguma dúvida sobre o processo avaliativo, pessoal? Sobre esses 4 pontos qualitativos, né, distribuídos dessa forma, e a prova de vocês, né, do modelo ENAD, prova objetiva, com uma subjetiva, 5 objetivas e uma subjetiva, né? Boa É noite, nesse... professora. Boa noite, Josicléia. Isso. Eu gostaria de saber até quando as atividades vão ficar ativas para a gente fazer Ah, sim. o vencimento delas. É assim, ó, Quantos Pessoal, eu dias? vou... boa noite. Cada atividade, quando ela posta, ela coloca lá a data e o prazo. Aí não tem como ela dizer uma data certa, porque por exemplo, quando é atividades mais fáceis, geralmente 1 semana, 2 semanas. Quando são mais difíceis, dá um prazinho a mais. Mas sempre tem no portal, assim, a data de cada atividade. Entendeu? E Eu também acho no que é porque final sempre tem, eles disponibilizam sempre uns 2 dias a mais para você concluir as atividades. eu acho que é porque ela talvez tenha a dúvida de que terá o semestre todo para concluir as atividades, mas a gente tem os prazos, né? Por exemplo, se eu terminar 3 aulas com vocês e pedir uma síntese, aí vocês vão ter o prazo para entregar essa síntese. 2 semanas, 1 semana para entregar a síntese, entende? Aí depois eu passo outra atividade, aí dá mais um prazo para vocês. Aí vocês vão lá enviando as atividades para a gente poder ir lançando esses 4 pontos. Pessoal, uma dica: esses 4 pontos fazem muita diferença, tá? Eu já vi muita gente que não fez as atividades e que por 1 ponto, sabe? Então, assim, a minha dica para vocês é não deixem de fazer as atividades. Faz lá no teu tempo, né? Que você tiver um tempinho livre, faz rapidinho. É isso, para não acumular, não acumula, vai fazendo, acessa a plataforma, vê o que que tem, o que que você consegue ir fazendo, né, Se para vocês não visualizou e acumular. respondeu, se visualizou e não respondeu, anota para lembrar. Que já aconteceu comigo de eu visualizar, esqueço que tem atividade naquela tal aula e eu já assisti a aula, mas não respondi, acabo esquecendo. Eu acho que o tutor ele vai lembrar vocês também, se vocês estiverem muito ausentes da plataforma, não estiverem acessando os conteúdos, né? Para vocês irem. Ó, o Emerson falou que sim, né? Então, vamos lá. Não deixem acumular. E a prova de 6 pontos, deixa eu compartilhar o cronograma. Acho que vocês já devem ter dado uma olhadinha no cronograma, porque vai ter as datas dessa prova. Cronograma. Alguém perguntou no chat se vai ter frequência, professor, ou se vai coisar pelo Meet mesmo. O Meet, quando finaliza, ele me manda a gravação e os alunos que estiveram presentes na aula. Esse Meet é uma mãe, né? Olha aí, pessoal. Vejam, eu vou. A prova 1 será dia 11, né? Vamos ver se é 11, o sábado.
Dia 11/4. Isso. Avaliação 1 de 6 pontos de vocês vai ser 11 de abril e a avaliação 2, 13 de junho. Certo? É isso mesmo. É isso, né? Uhum. Então, a gente vai trabalhar fevereiro e março, os conteúdos e as atividades. Dia 7 de abril a gente faz uma revisão, tá? E vocês fazem a prova dia 11. O importante é que vocês entreguem essas atividades avaliativas, eu acho que até o dia 31 de março. Até 31 de março, para vocês entregarem síntese, estudo dirigido e mapa. Então, vocês têm aí fevereiro, março, um mês e meio, né? 1 mês e 20 dias para fazer essas 3 atividades, tá? E da mesma forma, a unidade 2, né? Que a gente vai ter abril e maio para trabalhar os conteúdos. Daí vocês podem entregar até 30 de maio, 2 de junho, até 2 de junho vocês entregam as atividades. A gente faz revisão dia 9 e 13 é a avaliação de vocês. Certo? Participem. Emerson, você quer falar? Não, eu só ia comentar, professora, que os avisos nessa nova plataforma A, para os alunos, eles vão estar chegando, eles têm que olhar sempre em cima, vai ter, igual estava ao aviso da aula de hoje, porque como a plataforma é nova, é bom a gente estar aí reforçando que é lá que vai estar os avisos, tá? Vão receber também e-mails, a gente vai estar mandando, replicando para todos, para estar lembrando das atividades e os prazos. E na caixinha também de e-mail que tem da plataforma sem ser o e-mail institucional. Qualquer dúvida, né, pessoal? Vocês podem mandar e-mail para nós. Acho que vocês já têm um canal de comunicação com o Emerson. Professora, só uma última pergunta. Eu havia escutado alguém falando sobre as aulas que estavam todas abertas. E aí acabei me perdendo. Se realmente está aberto ou vai abrindo só conforme for as semanas. Eu vou reconfigurar, Ah, entendi. tá? Uhum. Eu vou deixar, cada semana eu vou abrindo uma, certo? Inclusive, eu não postei ainda o vídeo das aulas gravadas. Eu só coloquei os conteúdos, roteiro de aula, só essas coisas. Mas aí a colega já viu tudo, né, que tá lá. Pessoal, uma coisa boa dessa plataforma. Essa plataforma, ela já traz também uns conteúdos prontos. Eu até coloquei lá também para vocês. Eu fui pesquisar psicologia do desenvolvimento. Nossa, tinha muitos materiais, vídeos e exercício que vocês podem fazer rapidinho ali, que a plataforma mesmo fornece, né? Por exemplo, psicologia do desenvolvimento da primeira infância, desenvolvimento físico, motor e cognitivo. Aí tem lá, né? Todo o conteúdo muito bem feito, muito bem organizado. Então, além dos conteúdos que eu trouxer para vocês, as minhas aulas, mas vocês vão ter acesso também a esse conteúdo que a plataforma fornece de uma forma muito dinâmica, né? Muito criativa, né? Interativa, que dá para interagir com vocês, o conteúdo da plataforma. Eu só postei desenvolvimento infantil, primeiro, segundo, terceira infância e adolescência, mas tem desenvolvimento da vida adulta, velhice, tá? Então já vi que tem muito conteúdo legal que eu vou mandar para vocês também. Não fiquem se sentindo, eu tô atolado de conteúdo para estudar, a professora está enchendo a gente de conteúdo. Esse conteúdo é um suporte para vocês, tá? Vocês podem, é um bônus, é um plus, né? Então vocês vão lá e, nossa, a plataforma está dando esse conteúdo aqui para gente. Eu não entendi como a professora explicou, mas como a plataforma trouxe, eu entendi. Já pensou, né? Ou vice-versa, né? Então é muito bom isso,
Acho que a Tainá quer falar. Pode falar, Tainá. Oi, professora, boa noite. Eu queria Boa saber, noite. assim, se eu estou perdida ainda nessa plataforma. Tipo assim, junto com o conteúdo, lá embaixo vai ter a atividade ou vai ser separado? Como é que vai ser? Então, essas atividades, contabilizando os 4 pontos qualitativos para vocês, eu vou passar no roteiro de aprendizagem na rota, Aham. né? Por exemplo, em uma semana eu ministrei o conteúdo, fiz o roteiro lá, coloquei o artigo para vocês estudarem, e no roteiro está dizendo atividade, síntese do artigo tal. Aí vocês vão fazer essa síntese e vão enviar. Acho que vocês enviam. No Educa, vocês enviavam lá no lugarzinho de trabalhos, né? Eu ainda tenho Pois que Sim, é, localizar. nessa plataforma é porque parecido também, muda mais é o É? design, mas é quase a mesma coisa. Quando Ah, tem ótimo. atividade, geralmente fica na mesma rota de aula. Tipo assim, acho que nunca separa, não. Tipo assim, aula tal, aí já tinha manda professores atividade que colocavam Eu complementar. digo para vocês separados. enviarem, para vocês anexarem o documento de vocês na plataforma, a atividade. É do mesmo Lá, jeito lá do lá Educa? onde a professora Isso, postava só muda mesmo, o às vezes. design, mas é quase a mesma coisa. Ah, ótimo. Então, aí vocês vão lá e enviam desses 4 pontos que eu pedi para vocês. Mas o que eu falei de que a plataforma tem umas atividades, o conteúdo pronto deles, aí eles trazem assim, exercício de fixação, aí faz uma pergunta, aí você escolhe a alternativa, aí você marca, aí a plataforma te diz se você acertou ou errou. Mas Entende? ainda assim continua na mesma, na rota, entendeu, Tainá? Tipo assim, mesmo que seja as atividades do aplicativo, vai continuar na rota. Tipo assim, a gente não vai Entendi. precisar ir em outro lugar, vai estar tudo junto. A professora já vai meio que anexar tudo junto com o conteúdo que O ela passou. envio das Isso, atividades. isso. Aham, e vocês enviam as atividades. Isso. Certo? Pessoal, também estou caminhando com vocês no mesmo ritmo, nessa plataforma A, para mim também é novidade, né? A gente vai descobrindo essa plataforma, né? Já. Deixa eu ver alguém. Domingas, o que houve, Domingas? Ela colocou uma mãozinha assim, né? Oi, professora, eu ainda estou um pouquinho perdida. Não fique. Vamos lá, se localize. Diga. Não, Não, justamente eu consegui entrar num fórum de uma disciplina, consegui fazer uma participação, mas como as aulas não estão postadas, aí eu fico mexendo e fico cada vez mais confusa. Mas que eu deixa eu mexo falar nela, aqui. eu mexo bem. Pessoal, o novo, ele nos causa estranhamento. Ponto. Número um, né? Tudo que é novo nos assusta, a gente fica com medo, se sente insegura, se frustra porque queria permanecer lá na nossa zona, né? Que a gente Do já conforto. conhecia. Mas Gente, mas pela labuta que a gente tava passando, desculpa a palavra, mas, gente, essa plataforma é ótima. A minha mãe ela estava é fazendo faculdade nela, é muito boa. Tipo assim, é mais o design. Vocês vão ver que quando leve. as aulas vão ser postadas, a gente vai ter mais facilidade, já dá a nota ali mais rápido, entendeu? Não tem que esperar o professor lançar a nota, a própria plataforma já vai ajudando assim, entendeu? Vocês vão ver, vai ser mais fácil. Acho Professora, que o me tira uma professor. dúvida. Ah, pode Eu falar, que o entrei aqui professor na Emerson também quer plataforma falar. agora. A senhora já retirou as outras aulas? Não entendi. Fala de novo. Porque as meninas tinham falado aí que tava todas, né? Aí Eu aqui, vou. para mim, tá aparecendo só a apresentação da disciplina. É para ter uma rota da A1 para você. Eu vou ocultar as outras. Aqui para mim Professor só tá Emerson, aparecendo em meu conteúdo só a apresentação da disciplina, só, qual é o seu polo? de Anópolis. Vou verificar. Tá ok. Pode falar, Emerson. Uma sugestão
Como a gente está nessa nova plataforma, e sim, eu já também tenho uma familiaridade com ela pelo Tô Graduado, ela é muito boa, tanto para o aluno como para os docentes. O que eu vou sugerir para vocês é que vocês consigam ir no polo, vá no atendimento com o tutor presencial e tire todas as dúvidas de acesso, porque terá fórum de dúvidas e pode ter que outras disciplinas e a nossa que tenha fóruns avaliativos. Então, é de suma importância que quem está aí com dúvidas procure o polo. Temos lá o tutor presencial que você vai lá e ele vai te dar todas as orientações. Porque nós brasileiros temos esse costume de deixar para cima do prazo, quando já está expirando. Então, aí vem agora esses muitos feriados esse ano. Então, eu trago aqui para vocês que procurem o polo. Se é de agendamento, veja com o tutor presencial de vocês, vê dentro da sua agenda aí o dia que você pode ir. Foi uma vez, você vai precisar ir menos. Como a professora falou, o novo ele assusta, mas a plataforma ela é muito boa. Então, procurem o tutor presencial, tirem todas as dúvidas. Professor, onde é que eu vou ver essa atividade? Por mais que vocês receberem o treinamento da plataforma A, como nós recebemos, sempre vai haver dúvidas. E lá na ponta, em cada um dos polos, tem o tutor presencial para estar ajudando a vocês aí a se desenvolver dentro da plataforma A. Em professor Emerson, mas aqui em Obrigada, Cambioá já professor. está tendo, já está funcionando o polo? Olha, o que foi me passado, que Xambioá sim já estava funcionando, e eu acredito que endereço sobre isso, eu acredito que o tutor também presencial já está no grupo de vocês, então precisa que vocês, alunos, se manifeste, fale com ele no privado, ou procure naquele WhatsApp que vocês têm da nossa coordenação e peça para saber como que está o andamento dos atendimentos, porque já existe o nosso tutor presencial, e segundo o que eu fiquei sabendo, também o polo já estava ok para recebê-los. Tá ok, porque até agora a gente não estava sabendo, pelo menos eu não estava sabendo que estava funcionando. Tá? Aí verifique com seu tutor EAD, ou seu tutor presencial, ele está no grupo de vocês, eu acredito já, e aí ele vai saber dar mais informações sobre isso, e aí vocês procurem um polo. E aí, pessoal, assim, eu vou dar uma olhada novamente nas rotas. Foi bom vocês me avisarem que tá aberto para vocês, as demais, tá? A gente também está se aprimorando ainda nessa plataforma, né? Como eu disse para vocês, o novo, ele causa esse estranhamento na gente, mas a gente precisa, né, ir lidando com isso, né? Quando a gente aprende a dirigir no começo, né, bate o carro, cai da moto, mas depois que você pega a prática, já era. Não esquece mais. Isso é o que? É memória procedimental. A gente tem várias memórias, curto prazo, longo prazo, procedimental, sabe? E a memória de procedimentos é justamente essa memória que a gente aprende a dirigir, aprende a mexer na plataforma A, aprende a tocar violino, aprende a cantar, a jogar futebol, entende? Depois, a andar de bicicleta. Quem aqui já esqueceu de andar de bicicleta? Ninguém, tá? Então, é a questão do aperfeiçoar-se, né? Um dia a gente vai lá, um dia a gente vai, mexe na plataforma, vai se aperfeiçoando, ninguém aqui sabe de tudo e ninguém sabe de nada, né? Pelo contrário, né? A gente sempre tá, principalmente nós que somos uma geração tecnologizada, né? Nós somos essa geração da tecnologia, que quer queira ou não, nós estamos imersa nela, na tecnologia, e a gente vai se adaptando, se adequando, né? A gente fica muito angustiado com o excesso de coisas e de conteúdos e de tarefas que a gente tem que fazer e dar conta, mas depois que a gente consegue dominar a plataforma, pronto, já vai ficar bem tranquilo para vocês. É uma plataforma bem mais leve que o Educa,
O que eu senti é que para carregar documentos, professor, para organizar, ela é bem mais leve do que o Educa. O Educa caía muito, né? Muita instabilidade. Exata, Senhor. tá? E mais uma sugestão, professor, aproveitando aqui. Pessoal, nós temos aí, foi passado para vocês o cronograma, que cada dia da semana que é uma disciplina. Então, o que eu sugiro para vocês? Tire pelo menos 1 hora por dia, no dia daquela disciplina, e faça o estudo e a atividade de uma aula. Porque aí você não vai acumular. Vocês agora estão indo para o estágio supervisionado, essa próxima etapa, que ele vai demandar mais de vocês. Então, eu trago aqui mais essa sugestão para que vocês se organizem, porque 1 hora por dia, gente, todos nós temos afazeres, mas se você conseguir criar essa rotina de estudo, você vai conseguir ter êxito tanto nos pontos da atividade, em conhecimento, e vai estar preparado para as provas presenciais. Muito bem. E nem toda aula vai ter atividade. Por exemplo, da minha disciplina, nem toda aula vai ter atividade, né? A gente vai ter 3 atividades, mas assim, em 1 mês e meio de aula, né? Então dá para se organizar, pessoal. Vamos seguindo, né? Como diz, eu tive um professor que dizia assim: não vos apavoreis, né? Porque se a gente se apavorar é pior, né? A gente perde a. Professora, obrigada pela aula de hoje. Tá. Adorei, Vocês já amei. querem Já. ir? Eu falo muito, mas vocês já querem Amei. ir? Não, já agradecendo, eu amei demais essa aula. Muito bom, muito bom. Vamos aí Professora descobrindo a nova, mais uma psicologia. matéria diferente. Me identificando É. demais. Muito bom, obrigada pelo feedback. Pessoal, queria ver o rostinho de vocês. Professor, o senhor consegue tirar uma foto para nós? Vamos ligar Consigo. as câmeras para eu vê-las. Temos meninos no curso de pedagogia, um curso majoritariamente feminino, Temos né? alunos também. Ah, essa turma tem. Muito bem. Gabriel fez um joinha. Então temos sim, meninos. Todo mundo ajeitando os cabelos. Acho que é o Veja. Gabriel, o Wilk e o Yuri. Muito bem. O Gabriel disse que é novato. Aqui em Indianópolis também tem. Gianópolis, Paraíso, Xambioá, Colinas, Pedro Afonso. A Vamos outra lá, turma me professor? convidou para comer um peixe em, acho que foi Dianópolis, em algum lugar em Dianópolis. Vamos lá. Pronto. Professora, só que o meu não vai conseguir abranger para pegar todos, não, no print. Pois é, o meu também não está aqui. Eu tentei aqui, não vai. O seu tem muitas carinhas, muitas janelinhas. Quem consegue, gente, Nem se fechar o pegar o chat maior aí. número? Fechando o chat, ainda fica umas 10 pessoas só. É, aqui, Mas aqui só tem 6 E aí pessoas. aparece a quantidade total também. De pessoas com câmera aberta? Não, aparece Todo umas mundo. 10 com a câmera aberta e aparece uma que é mais 169 no momento. Mas vamos aqui não tirar dá para os também. relatórios. Vamos. Vamos lá. Deu certo? Deu certo. Obrigada, professor. Obrigada, Acho que eu vou gente. aparecer. Espero que seja um semestre muito produtivo para nós, de muito aprendizado, dúvidas, né? Questionamentos. Quem tiver dúvidas pode perguntar. Não existe, o professor costuma dizer que não existe essa história de pergunta boba. Tem gente que diz assim: ah, mas minha pergunta é muito besta, eu não vou fazer. Faça, porque às vezes é a dúvida de uma outra pessoa também, que está com Exatamente, o professora. receio de perguntar, né? Acho que Kellen quer falar. Pode falar, Kellen. Queria agradecer, professor, pela paciência, a compreensão de tudo, em meios a gente com tanta dúvida aí, a senhora respondeu a nós.
Pois é, sempre vai ter. Eu acho interessante que às vezes os alunos eles falam assim, professor, é porque eu tenho um amigo que aconteceu isso. E eu disse, tá, um amigo, né? E geralmente a pessoa está falando de si, né? Um caso dela, da família dela, da casa dela. Pessoal, eu entendo assim que quando vocês se encontram com um psicólogo, né? Vocês queiram falar mesmo, né? Embora a gente saiba que a finalidade é outra, né? Que é a gente aprender a psicologia, o conteúdo da psicologia, mas eu não me esquivo de conversar com vocês sobre a prática profissional do psicólogo, né? Sobre essas intervenções, sobre como a gente percebe esses processos psíquicos, o sofrimento psíquico, né? Nossa, eu adoro quando os alunos perguntam porque é uma área minha de domínio, né? Falar sobre a psicologia, né? Eu já encontrei muitos casos e eu vou trazer sempre um caso para vocês, senão vão ficar super curiosos, assim. Meu Deus, professora, não acredito que aconteceu isso. Eu gosto muito de contar, né? Os casos para vocês poderem conectar a teoria com a realidade, né? Eu sempre dou os exemplos, né? Isso é uma forma de nós podermos aplicar o que nós estamos aprendendo na teoria, né? A gente imaginar uma situação real, um caso real, né? E sempre vai ter esses momentos assim. Claro, a gente não vai ter aula ao vivo sempre, professor Emerson, né? Vamos ter alguns encontros, principalmente as revisões, tá, pessoal? Vocês podem perguntar, os alunos das outras turmas perguntavam muito nas revisões. Eu gostava Só, só, bastante disso. só mais uma. Bom falar das aulas gravadas. Gente, não vá lá só responder as atividades. O portal ele conta que você assistiu todo o conteúdo daquela aula. Porque tem aulas que são ao vivo, que é as Meets, e tem as aulas que serão gravadas, postadas. Então, ele tem todo esse mecanismo de ver a progressão de vocês lá. Então, tem aquela barrinha de progressão e tem também o tempo que você viu o vídeo certinho da aula. Eu vou falar para vocês. Eu prefiro aula ao vivo, tá? Na aula gravada, eu fico muito rígida, assim, né? Nas avaliações dos alunos até disseram que parece que eu estava só lendo. Então, assim, para mim, pessoalmente, as minhas aulas ao vivo, elas são bem mais produtivas, a gente troca bem mais, tá? Vocês aprendem mais do E que é melhor aula até para gravada. sanar as dúvidas. E fica melhor até para as dúvidas também, né? Pois é, se É. vocês assumissem esse compromisso de toda terça à noite a gente fazer as aulas ao vivo, por mim tá tudo bem, tudo tranquilo. Agora, se você achar, não, professora, fica muito pesado, eu não posso, eu tenho algum compromisso, ou a gente faz a maioria ao vivo e algumas gravadas. Eu gosto muito da aula ao vivo, sabe, pessoal? Eu acho que a gente consegue exercer essa autenticidade maior do que a gravada que você tá ali sem ninguém para trocar, para conversar, para, né, para interagir. Logo eu que falo muito dessa interação social. Então, ó, todo mundo tá falando que Eu topa. acho ótimo também. Como que a gente faz, professor Emerson? Me dá um Olha, auxílio. na minha sugestão, porque assim, nós somos quase 160 discentes, porque agora entraram que entraram agora no complementar. Eu acredito que sim, é de suma importância que a gente tenha outros meets, ao vivo ele desenvolve bem, mas lembrando que quando nós temos a revisão também, quando a gente vai lá, né, para a revisão, nós temos esse momento assim que traz tudo aquilo, tanto que foi gravado como que foi aqui ao vivo. Mas eu acredito que sim, colocar mais meets, eu sou de acordo, porém nem todos vão poder, porque assim, essa primeira semana, como todas as outras disciplinas, eles se organizam. Mas tem gente que trabalha 3 turnos, enfim, sobre isso. Mas eu acredito que podemos, depois do carnaval, porque passou um período grande, Mas fazer eu mais acho que dá um para limite. conciliar, né? Fica legal. Isso, Os dois. isso. Aí depois do carnaval, a gente vê aí que vai dar uma avançada mais no nosso conteúdo, a gente faz mais um meet, e aí, seguido disso,
No cronograma, a gente faz uma revisão daquelas que eles vão ser sucesso na prova presencial. Show de bola. Pois pronto. Nota 10. Então, fiquem de olho nos avisos, porque aí a gente, quando for fazer aula ao vivo, vocês vão ficar sabendo, tá bom? Pessoal, mais uma vez, obrigada. E essas aulas ao vivo, elas são gravadas e eu posto lá na plataforma, tá? Tudo bem. Obrigada, professor. Obrigada a todos, todas as turmas, todo mundo que participou, quem ficou aí só caladinho ouvindo também, tá? Que precisarem, a gente está aqui disponível. Manda um e-mail, coloca no fórum de dúvidas e vamos seguindo. Boa sorte a todos, bom semestre, até a próxima. Até a próxima. Bom feriado, que terça-feira que vem eu trabalho. Obrigada. Ah, feliz Tchau. carnaval, né? Feliz Feliz carnaval para carnaval. todos. Tudo É bem. nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.